Olá, seja bem-vindo neste sábado. Vamos juntos dar uma olhada no que foi notícia nesta semana no Brasil e no mundo? Começo essa edição te propondo uma volta no tempo, mais precisamente na década de 50. E não iremos falar dos anos dourados no Brasil, com as revoluções tecnológicas e a chegada da televisão. E nem da Copa do Mundo, em que ao mesmo tempo em que o Maracanaço brilhou, a seleção canarinho perdeu o título para o Uruguai e deixou cerca de 200 mil torcedores em choque. Vamos falar de saúde pública. Foi em 1950 que surgiu a poliomielite. No Rio de Janeiro e em São Paulo, as crianças vítimas da doença, também conhecida como polio ou paralisia infantil, se locomoviam com dificuldade e com a ajuda de aparelhos ortopédicos rústicos. Qualquer quadro de febre ou fraqueza muscular já causava pavor nos pais. O último caso foi registrado aqui no Brasil em 1989. A gente traz esse assunto aqui porque a poliomielite tem preocupado as autoridades. Ela, inclusive, tem chances de voltar, isso porque a meta do Ministério da Saúde, que era de vacinar 95% das crianças com menos de 5 anos de idade, chegou a só 65% desse público-alvo. Essa é a menor cobertura vacinal da doença em mais de 4 décadas. Para falar sobre o assunto, a gente vai conversar agora com a imunologista, doutora Lúcia Awad. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Imagina, é um prazer. Doutora, para começar, eu gostaria que a senhora falasse para a gente sobre a doença. O que é a paralisia infantil? Quais os sintomas, os estágios? Olha, a poliomielite, ela é também conhecida como paralisia infantil. É uma doença contagiosa, aguda, causada por um vírus que vive no intestino, chamado de poliovírus. E esse poliovírus pode infectar crianças e adultos por meio de contato direto com as fezes ou com secreções eliminadas pela boca ou pessoas infectadas e pode ou não provocar paralisia. Nos casos graves, em que acontece a paralisia muscular, os membros inferiores são os mais atingidos. Então, a transmissão ela pode ocorrer tanto de pessoa para pessoa, né? Através da via fecal-oral, que é a mais frequente, com contato com objetos contaminados, água contaminada, fezes de pessoas doentes e contaminadas, ou também por via oral, por meio de gotículas de secreções da orofaringe, por exemplo, ao falar, tossir e espirrar. Então, a falta de saneamento também pode comprometer e aumentar a taxa de contaminação desse vírus. Qual a importância da vacinação para a prevenção? Muito tem se falado sobre o risco dessa doença voltar a circular aqui no país. É possível, doutor, esse retrocesso? É infelizmente, porque como você mesmo colocou, a taxa de vacinação, que deveria estar em torno de 95%, de acordo com o Programa Nacional de Imunização, hoje ele está na casa de 65% a 70%. Ainda é o índice de vacinação muito baixa e hoje a única maneira de controlarmos e protegermos a nossa população é através da vacinação, que não existe tratamento específico para essa doença. Então nós temos que nos vacinar para nos proteger contra esse vírus, que é o vírus da poliomielite. Para finalizar, doutora, eu queria que a senhora deixasse um recado para os pais irresponsáveis. Uma palavra de incentivo para vacinarem os seus pequenos. Afinal, é muito fácil lutar contra uma doença com a arma correta, que no caso, ela existe e está sendo disponibilizada, que é a vacina. Sem dúvida, a vacina é a única maneira de nos protegermos. Então, eu recomendo aqui que todos os pais responsáveis levem as suas crianças menores de 5 anos de idade para receberem as vacinas contra a poliomielite e também outras vacinas, atualizar o calendário vacinal, porque a gente recebendo a vacina e dando as vacinas para os nossos filhos, a gente vai estar seguro e protegido contra a poliomielite e contra outras infecções. Então,
Vamos todos procurar o posto mais próximo da nossa cidade, do nosso bairro, levar as nossas crianças menores de 5 anos de idade para vacinar contra a poliomielite e também crianças e adolescentes para atualizar a sua carteira de vacinação. Está dado o recado da doutora Lúcia Wad, imunologista. Muito obrigada pela sua participação, doutora. Foi muito esclarecedora essa entrevista. Obrigada a vocês. E atenção que a campanha vacinal foi prorrogada aqui em São Paulo por tempo indeterminado. Então faça a sua parte e lembre-se do compromisso de uma boa consciência diante de Deus. E ainda falando em saúde, de cada 10 brasileiros fumantes, 4 consomem mais de meio maço de cigarro por dia. A pesquisa faz parte de uma campanha lançada para o combate do câncer de pulmão e tem como principal função avaliar quanto se sabe sobre o assunto. Para os médicos que participaram, o tabagismo ativo ou passivo está ligado a 80% dos casos da doença e que o estresse pode ser a causa. Após perguntar sobre os hábitos de vida dos pesquisados, 23% dos entrevistados brasileiros elencaram o tabagismo como fator de risco para um tumor no pulmão. 39% consomem 11 ou mais cigarros por dia, acima da média de 27% da América Latina, sendo que 17% fumam todos os dias e 25% fumam ao menos 3 vezes por semana. O levantamento mostrou também que, no Brasil, 87% fazem ao menos uma visita preventiva por ano. Com relação à atividade física, 56% fazem exercício ao menos 3 vezes por semana. A amostra da pesquisa foi de 2.179 pessoas nos seguintes países: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica e México. E mudando de assunto, a inadimplência nos pequenos negócios atingiu o menor nível dos últimos 2 anos. Um levantamento do Sebrae apontou que pouco mais de 20% das micro e pequenas empresas no Brasil estão endividadas. Uma pesquisa realizada pelo Sebrae em conjunto com o IBGE revelou que 24% das pequenas empresas estão endividadas. Esse foi o menor nível registrado na série histórica iniciada em março de 2020. O Sebrae, que analisa o impacto da crise sobre os pequenos negócios, sobretudo em relação às dívidas, informou que a maior taxa de inadimplência aconteceu justamente no início da crise sanitária, entre maio e julho, quando ficou em 41%. Com a retomada da economia e volta gradual à normalidade, o número diminuiu. Há um ano estava em 31%. O levantamento também diz que 37% dos pequenos negócios estão com as dívidas sob controle, enquanto 39% não apresentam dívidas. No mesmo período de 2021, em outro levantamento realizado pelo Sebrae em conjunto com a FGV, chegou-se à conclusão que 35% das empresas não possuíam dívida alguma e 35% também estavam inadimplentes. Parte dos empresários realizou investimento nos últimos meses, sobretudo em relação à aquisição de máquinas, equipamentos e instalações. E o comércio brasileiro já se prepara para a maior oferta de vagas temporárias dos últimos 9 anos, neste período de festas. Segundo uma projeção da Confederação Nacional do Comércio, mais de 109 mil oportunidades devem ser abertas no fim do ano. O comércio brasileiro está otimista e deve abrir mais de 109 mil vagas temporárias para suprir o aumento das vendas no período de Natal. Se essa previsão da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo se consolidar, vai ser a maior oferta de trabalho para a data desde 2013, quando 115.500 vagas foram criadas pelo segmento. De acordo com a Confederação, o Natal representa o melhor período comercial para o setor varejista brasileiro. Com a data comemorativa, o faturamento em dezembro costuma crescer cerca de 35% em comparação com o mês anterior. Se comparado com 2021, a expectativa de contratações temporárias para o período é 2% maior para este ano. Segundo o levantamento, o aumento do número das contratações tem relação com a melhora do cenário epidemiológico após a vacinação contra a Covid-19.
Já no comparativo com 2020, primeiro ano da pandemia, a alta prevista na oferta de vagas é quase 50% maior em 2022. Os supermercados do varejo devem responder pelo maior volume de contratações durante o período do Natal, com mais de 45 mil vagas temporárias em todo o território brasileiro. Logo em seguida, aparece o segmento de vestuário, com quase 26 mil novos postos de trabalho. A gente vai para um rápido intervalo e na volta você vai conhecer a história de um cachorro pra lá de abusado que conquistou não só as redes sociais, mas também um lar. O desfecho é daqui a pouco, nós voltamos já. Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta para falar sobre economia. Confirmando a previsão do mercado financeiro, o Comitê de Política Monetária do Banco Central manteve a taxa básica de juros em 13,75%. A decisão foi tomada nesta semana por unanimidade na penúltima reunião do ano. A queda da inflação fez o banco não mexer na Selic. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária manteve a taxa em 13,75% ao ano. A decisão era esperada pelos analistas financeiros. Em comunicado, o Copom informou que manterá os juros pelo tempo necessário para segurar a inflação e julgou o nível adequado para lidar com as incertezas sobre a economia brasileira. O órgão, porém, não descartou a possibilidade de novos aumentos caso a inflação não caia como esperado. A taxa continua no maior nível desde janeiro de 2017, quando também estava em 13,75% ao ano. Essa foi a segunda vez seguida que o Banco Central não mexe na Selic, que permanece nesse mesmo nível desde agosto. No destaque internacional, uma empresa francesa de energia anunciou novos investimentos em energias renováveis aqui no Brasil. Vamos conferir. A companhia informou em comunicado que pagou 550 milhões de dólares e um preço adicional de até 30 milhões de dólares para adquirir 34% da nova empresa conjunta. A Casa dos Ventos já explora energia eólica com uma capacidade de 700 megawatts, o que vai fazer parte do portfólio da nova empresa. Além disso, outros parques de geração de energia estão em construção para uma capacidade total de 1 gigawatt, assim como projetos em desenvolvimento em estado avançado para 2,8 gigawatts em energia eólica e 1,6 gigawatts em energia solar. O diretor do grupo francês afirmou que, com a transação, a TotalEnergies assume um papel de protagonismo no mercado brasileiro das energias renováveis. O Grupo Total prometeu ao adicionar Energies ao nome em 2021 que diversificaria a produção e alcançaria 100 gigawatts em energias renováveis até 2030, mas a política para o meio ambiente da empresa ainda é alvo de muitas críticas. No fim de setembro, a empresa anunciou um investimento de $1 bilhão adicionais e, ao mesmo tempo, recompensou os acionistas com bilhões de dólares em um momento de greve nas refinarias na França por pedido de aumentos de salários. E uma empresa norte-americana planeja construir e pôr no mercado 250 táxis aéreos elétricos até 2025. A líder do segmento de elétricas de decolagem e pousos verticais disse que pretende aumentar sua produção e se consolidar no mercado até chegar a produzir 2.000 aeronaves por ano. A ideia inicial é que a aeronave seja liberada para voos com 4 passageiros além do piloto até o ano de 2024. No momento, a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos está em processo de elaboração de regras para a certificação dessas aeronaves. Uma vez certificada, a aeronave elétrica de decolagem e aterrissagem vertical da startup com sede na Califórnia competirá com dezenas de outros desenvolvedores de aeronaves. Apesar do otimismo, o setor ainda enfrenta alguns desafios para conseguir a liberação para voar, como, por exemplo, o desenvolvimento de um sistema de gerenciamento de tráfego aéreo adequado e melhorias na tecnologia de baterias. E vamos falar um pouquinho de saúde. A China desenvolveu pela primeira vez o imunizante inalável contra a Covid. A vacina está sendo oferecida gratuitamente como dose de reforço
para pessoas previamente vacinadas. Os cientistas esperam que essas vacinas inaláveis pela boca e sem agulhas tornem a vacinação mais acessível em países com sistemas de saúde frágeis pela fácil administração do imunizante. A eficácia da vacina ainda não foi totalmente explorada, já que ela desencadeou uma resposta imune em pessoas que haviam recebido anteriormente 2 doses de outros imunizantes. Para especialistas, um bom resultado da vacina oral depende do tamanho dessas gotículas, pois sua inalação pode afastar o vírus antes que ele atinja o resto do sistema respiratório. Um cachorro encontrou a fórmula ideal para a adoção. Depois de invadir um carro e fazer cara de solidão, conquistou seu futuro dono. O vídeo, claro, viralizou na internet, mas deixou a todos uma lição: a importância de dar um lar a quem tanto precisa. Ei, vambora. Ei, vem. A cena que viralizou na web foi esta, postada por Douglas Oliveira, o autor do vídeo. Ele conta que cruzou com um cãozinho na porta da cafeteria que gerencia em Sorocaba, no interior de São Paulo, fez um carinho nele e passou a ser perseguido. Só que o mais engraçado é que ele foi atrás de mim, só que ele andava na frente e ele me olhava para trás. Ele me olhava, esperava eu chegar perto dele e continuava. E quando Douglas chegou em seu veículo, Eu abri a porta do carro, quem veio num tiro e entrou? o Banjo, o nome dado ao cãozinho pelo homem que se tornaria seu tutor. Olha a cara do safado. Ei, eu preciso trabalhar. Vambora. Vambora. Depois dessa atitude, o Banjo ganhou o coração do Douglas, que foi logo anunciando a chegada do novo membro à família. Aí eu liguei pra Jéssica, minha esposa, e falei pra ela, ó, pega o carro, eu não vou sair do meu trabalho agora, pega o carro e leva ele pra casa. Aí ela saiu do trabalho dela, pegou o carro e levou ele embora. O casal é apaixonado por pets. O Banjo é o segundo filho adotado. Antes, Douglas e Jéssica adotaram Flor, que, segundo o papai orgulhoso, precisava mesmo de um irmão. E se parecem, né? Todo mundo diz que se parece. Na história do Douglas e do Banjo, foi o cão quem escolheu o seu dono. Mas existe uma série de pets à espera de adoção. E essa conexão entre potenciais tutores e os animaizinhos vem ficando cada vez mais fácil. Pode ser feita, inclusive, por meio de aplicativos de celular. O Na Mosca é um deles. Um nome bem sugestivo, não é mesmo? Porque você acerta na mosca quando você quer procurar um amor. O app está disponível para os sistemas iOS e Android. Basta baixar, seguir as instruções de cadastro e começar o flerte com o futuro pet. A gente conecta de uma forma diferente, vendo o animalzinho que combina com você. O melhor match, que combina com o teu estilo de vida. Tem opções para todos os gostos e necessidades. E o impacto social gerado é gigante. Porque tu tira um animalzinho da rua ao adotar, você ainda libera um espaço para mais um animalzinho para ir para a ONG e tu impacta a sociedade com a conscientização sobre a adoção. O homem que se permitiu ser adotado como tutor recomenda. Peguem, adotem, vão atrás, vão até os lugares, conheçam os cachorros, os lugares que tratam, que cuidam. Porque às vezes você chega num lugar desse, o cachorro vem até você e é uma identificação muito bonita isso. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo final de semana e até segunda.